Olá! Nós vamos ver agora pressão nos líquidos. Para calcular qualquer pressão nos líquidos, nós temos que conhecer a fórmula. A fórmula que nós vamos utilizar é essa: pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, nós vamos utilizar para calcular a pressão nos líquidos essa seguinte fórmula. Pressão. A unidade de pressão é medida em Newton por metro quadrado. A densidade é a densidade do líquido que eu estou estudando. É em quilograma por metro cúbico. A unidade da gravidade vai estar em quê? Metros por segundo ao quadrado. E a altura em metro. Então, se você perceber aqui, olha, você já percebeu que todas as unidades têm que ser coerentes. Então, olha, estou trabalhando em metro quadrado, em metro cúbico e em metro. E aqui a altura também em metro. Então, eu não posso trabalhar com medidas de altura diferente, uma em centímetro, outra em decímetro, outra em quilômetro e assim por diante. Eu tenho que trabalhar sempre em metro. A massa tem que ser sempre em quilograma. Por quê? Aí estou associando com a fórmula e a resposta também vai daí trabalhar em Newton. Então, primeiramente, eu tenho que conhecer essa fórmula quando eu vou fazer qualquer cálculo relacionado com pressão nos líquidos. Então, vamos fazer um desenho aqui. Vamos supor que eu tenho diferentes recipientes. Eu tenho um recipiente 1 aqui, que ele está um certo líquido. Eu tenho um recipiente 2, que tem um formato diferente, vai ter volume diferente também e vai estar cheio do mesmo líquido. Aqui eu tenho um outro estilo de vaso ou de recipiente que eu vou chamar de 3. E o último aqui é um outro também, que tem um outro formato e também é um vaso. Então, na verdade, eu tenho 4 vasos aqui. E esses 4 vasos estão cheios do mesmo líquido. E todos estão à mesma altura, ou seja, de líquido. Todos têm a mesma altura, ou seja, estão preenchidos pela mesma quantidade em termos de altura. Volume, você vai perceber que os volumes são diferentes. Mas para estudar a pressão nos líquidos, não importa o volume, importa ao ponto que eu estou estudando aqui do líquido e onde ele está em relação à superfície. Por exemplo, aqui no ponto A, ele tem uma certa altura em relação a quem? Em relação à superfície. No ponto, eu vou colocar também o ponto B, que também vai estar à mesma altura em relação ao ponto A. E eu vou colocar o ponto C aqui no recipiente 3, que ele está mais próximo do fundo desse vaso. E aqui um ponto D, que ele está mais próximo da superfície. Então aqui, para nós aprendermos pressão nos líquidos, eu vou levar em conta somente a altura em relação ao quê? Ao nível que eu coloquei de líquido. Então aqui eu tenho a pressão A, vai ter pressão aqui, vai ter pressão aqui, vai ter pressão aqui e pressão aqui. Porque eu tenho uma coluna de líquido sobre ele, uma altura de líquido sobre ele. E vou perceber o seguinte: como aqui, mesmo tendo volumes diferentes, mas estão na mesma altura, a pressão em A será a mesma pressão em B, considerando que é o mesmo líquido. E no C, que é o mesmo líquido, olha só a coluna de líquido, ela é bem maior sobre ele. Então, consequentemente, a pressão em C vai ser maior do que a pressão em A e a pressão em B. Consequentemente, pressão de A vai ser igual à pressão de B, que é menor que a pressão de C. Por que menor? Porque eu tenho menos quantidade de líquidos sobre o ponto A e sobre o ponto B. E eu percebo aqui também, olha, que o ponto D também vai ter pressão. Só que a pressão no ponto D vai ser menor ainda do que no A, do que no B e menor do que o C, porque ele está mais próximo da superfície. Porque os líquidos são os mesmos. Se os líquidos são os mesmos, as densidades são as mesmas, não importando o volume de cada recipiente. Então, vamos adotar agora que a pressão
que eu quero calcular a pressão em A, a pressão em B, em C e em D. Eu vou supor, vou dar um exemplo, como se em A tivesse a 30 centímetros da superfície. E o ponto B também é 30 centímetros. O ponto C estivesse a 80 centímetros em relação à superfície, enquanto que o ponto D estivesse a 10 centímetros da superfície. E gostaria de conhecer a pressão no ponto A, a pressão no ponto B, a pressão no ponto C e a pressão no ponto D. Então vamos lá. Eu já conheço a fórmula, já sei a densidade, tem que conhecer a densidade, mas eu vou falar que aqui eles estão cheios de água. Então a densidade da água eu sei que é 1 grama por centímetros cúbicos. Então eu já sei. A gravidade eu vou adotar como se fosse 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura depende de cada recipiente. O que acontece aqui, olha? Eu dei a densidade da água. Se eu dei a densidade da água, eu já posso utilizar a fórmula. Lembrando que aqui está em grama por centímetros cúbicos. Então eu vou trabalhar em quilograma por metro cúbico. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou transformar isso aqui. Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso trabalhar aqui em metro cúbico, metro quadrado, com centímetro ao cúbico. Então eu vou transformar. Para eu transformar a densidade da água, eu multiplico por 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. E lembrando também que eu vou calcular o quê? As alturas também, preciso das alturas. Só que as alturas não podem estar em centímetro, eu tenho que transformar em metro. Então, para transformar isso aqui em metro, o que eu vou fazer? O 30 centímetros eu vou dividir por 100, para transformar em metros. Só que o que acontece? Para ficar mais fácil, eu vou fazer 30 vezes 10 a menos 2 metros. Quando eu multiplico por 10 a menos 2, é a mesma coisa que eu estivesse dividindo por 100. E trabalhar com base 10 fica mais fácil os cálculos. Agora, eu já conheço a altura no ponto A em relação à superfície, em metros. Já conheço a densidade em quilograma por metro cúbico. E também conheço a gravidade, é só fazer a aplicação. Então, a pressão em A é igual à densidade. A densidade 1 vezes 10 ao cubo, que multiplica pela gravidade, que é 10, que multiplica pela altura, que é 30 vezes 10 a menos 2. Então, o que acontece aqui, ó, a pressão em A vai ser o quê? Olha, tenho base 10, base 10, base 10. Eu vou conservar essa base, por enquanto, e vou multiplicar, ó, 1 vezes, posso multiplicar 1 vezes 10, 10, 10 vezes 30, 300. 300 vezes, aqui é 10 ao cubo, aqui é 10 a menos 2. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, somos expoente. 3 mais menos 2, ó, 3 mais menos 2. Mais com menos dá menos, que é menos 2. Mais com menos dá menos, então 3 menos 2 dá 1. Vai ficar a pressão em A, vai ficar 300 vezes 10 elevado à primeira potência, que seria 3.000 newton por metro quadrado. Ou, se eu quiser transformar em notação científica, vai ficar o quê? Pressão em A vai ficar 3 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado. O que acontece aí? Aí eu calculei somente a pressão devido ao líquido. Não coloquei devido também à pressão atmosférica, porque nós sabemos que sobre a superfície do líquido também exerce o que? Uma pressão atmosférica. Então, se eu quiser calcular a pressão atmosférica, envolvendo a pressão atmosférica, daí eu tenho que fazer a mesma coisa, só que eu tenho que somar a pressão atmosférica. Por quê? Na pressão em A, só devido ao líquido, eu somo com a pressão atmosférica. E nos exercícios, com certeza vai ser dada a pressão atmosférica, ou se não der, você tem que decorar que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Olha o que aconteceu aqui.
eu preciso determinar a pressão no ponto A devido só ao líquido. Então, eu já determinei, 3 vezes 10 ao cubo. Agora, se eu quiser mais a pressão atmosférica que está sobre a superfície do líquido, que vai envolver uma pressão maior também, eu vou somar. A pressão em A vai ficar o quê? A pressão atmosférica total em A vai ser 1 vezes 10 à quinta e vou somar com 3 vezes 10 ao cubo. Só que lembrando que eu não posso somar, aqui quinta não, aqui é a terceira, desculpa. Aqui é a terceira. Eu não posso somar do jeito que está aqui. Porque aqui é base 10 elevado à quinta potência. Aqui é base 10 elevado ao cubo. Eu tenho que transformar em base iguais. Então, o que eu faço? Vou deixar aqui, ó, 100 vezes 10 ao cubo. 100 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 1 vezes 10 à quinta. Mais 3 vezes 10 ao cubo. Agora eu posso somar 100 mais 3, 103 vezes 10 ao cubo. Newton por metro quadrado. Ou eu posso transformar em notação científica. Pressão no ponto A vai ser 1,03 vezes 10. Aqui, desculpa, aqui é 3, tá? Aqui que vai ficar vezes 10 a quinta. Newton por metro quadrado. Olha a pressão no ponto A. Essa pressão no ponto A é a pressão total, ou seja, a pressão devido ao líquido e devido à pressão atmosférica. Agora, se eu pedir só a pressão no líquido, daí seria só 3 vezes 10 ao cubo Newton por metro quadrado. Agora, se eu pedir a pressão total, quiser a pressão total, eu tenho que envolver a pressão atmosférica. A mesma coisa você vai fazer para o B, que na verdade é a mesma pressão, porque são sobre a mesma altura. Mas a conta será a mesma para o ponto C e para o ponto D. Ok? Então aqui é a base, ou seja, de pressão nos líquidos, que depende da altura do líquido e mais a pressão atmosférica. Ok? Tchau, tchau.